O portal cidadeverde.com realizou videoconferência com o tema Covid-19 e os setores econômicos, efeitos e expectativas para o Piauí. O agronegócio e estratégias de investimentos foram pontos marcantes na videoconferência. Empresário, político, economista, analista de mercado, agente financeiro e superintendente de gestão da Secretaria de Fazenda do Estado. Eles analisam tendências da economia, especialmente com o advento da Covid-19, a pandemia que abala o mundo. O presidente da AproSoja foi o primeiro a falar e destacou a importância do agronegócio para a economia no estado do Piauí e na região Nordeste. A nossa estimativa ela tem sido de 54 sacas e meias por hectare, né? E trabalhamos na projeção aí dos seus 785 mil hectares, o que vai dar um montante aí de 2 milhões e meio, pouco mais de 2 milhões e meio de toneladas de grãos de soja, né? O principal gargalo que o produtor enfrenta nesse momento é o deslocamento, o escoamento dessa produção e a vinda dos insumos, né? Porque nós temos também um movimento muito forte, né, de caminhões para trazer os defensivos agrícolas, trazer os fertilizantes, os corretivos, né, calcário, gesso agrícola, enfim, é toda uma cadeia que é movimentada, né? Hoje nós representamos pouco mais de 9%, chegando a 10% do PIB do Estado, ao último levantamento, e já norteamos aí que para o PIB desse ano nós vamos ser muito significativos aí, podendo chegar em algumas projeções a mais de 20% do PIB, dependendo de como vai ser os demais setores da economia. A pandemia da Covid-19 encolheu o poder de ação do governo do estado no incentivo à produção. Nós temos alguns travamentos hoje, com muita verificação de Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, as obras que eram para sair no tempo que era rápido, 2018, 2019, elas foram atrasadas, né? Foram atrasadas e estão em fase ainda de planejamento e execução ainda lento. Eu me lembro que houve uma reunião um dia com o Azir, com o governador, ele propondo lá um trecho de rodovia que era importante para o setor de agronegócio, e o governador ficou de acelerar esse processo, e estamos tentando, com a Caixa Econômica, com o programa do Finisa, agilizar isso. Por enquanto, nós estamos com problemas da burocracia bancária. Na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar da Agropecuária aponta as saídas para o setor enfrentar os efeitos da pandemia. Nós estamos, nesse momento, focando em ações para a saúde, mas não podemos esquecer de forma alguma, como não estamos esquecendo, quando a gente vê as ações necessárias para melhorar a infraestrutura na região dos Cerrados. O Alzir tem acompanhado isso. O governador Wellington Dias se comprometeu para que, na primeira oportunidade do empréstimo, para que a gente possa fazer o asfaltamento ali da 392. Economista, analista de mercado e agente financeiro avaliam o agronegócio como instrumento de superação da crise. Uma das apostas que o governo federal aponta para a economia brasileira é o programa de concessões e de privatizações do governo federal. O detalhe é que esses investimentos que estão vindo do exterior para o Brasil, eles não estão ampliando a capacidade produtiva da economia brasileira. Eles estão adquirindo estruturas já existentes. Ao começar essa operação no Brasil, ao final do ano, vamos dizer assim, quando forem contabilizadas as operações, esses capitais, esses grupos que estão investindo aqui no Brasil, eles vão remeter seus lucros para as matrizes. Isso vai ser uma fuga de capitais para a economia brasileira no seu balanço de pagamentos, né? Na conta capital. E esse vazamento de renda é muito perigoso para o Brasil. Pensando numa perspectiva
do que a gente vê hoje do Brasil, especialmente com esse preço real muito bom, vemos aí o Brasil tomando muito espaço no mercado internacional, especialmente de soja. Hoje mesmo tivemos os números de exportação recordes para o mês de abril, recordes mesmo. 16 milhões de toneladas exportadas no mês de abril é um número muito alto. E quando a gente compara ano a ano, nós vemos que já exportamos praticamente o ano de 2018 até maio. Então, esse preço excelente, a safra também, de certa forma, muito grande, acaba favorecendo muito a gente no mercado internacional, sim. No que se refere às soluções por conta da pandemia Covid-19, foi lançado, e aí a gente tem que especificar, para a área urbana, um pacote de medidas, tanto na concessão do crédito quanto na repactuação do crédito. Esse pacote de medidas, infelizmente, nesse primeiro momento, não contemplou o agronegócio, até porque nós sabemos que o agronegócio, como já foi dito, esse ano tem produção recorde, vai muito bem obrigado nessa questão de produtividade, produção, o preço do grão está muito bom, preços em valores até então não vistos, né? Então, assim, o que a gente tem de melhoria, lógico que isso pode também mudar na medida que o governo federal entenda que precise também de uma ação de repactuação. A gente entende que a nossa solução para o agronegócio será continuar apoiando os produtores. A videoconferência discutiu gargalos para o desenvolvimento do agronegócio, principalmente a infraestrutura. O nosso custo para chegar essa soja ao porto é elevadíssimo por conta dessa infraestrutura precária. Então, assim, nós perdemos demais. É como eu já disse diversas vezes com o nosso amigo Henrique Pires. Essas estradas aqui, elas já foram pagas mais de uma vez, porque com esse custo que nós temos elevado para transportar essa mercadoria, para vir os insumos, nós já teríamos asfaltado aqui há muito tempo. Na época de hoje, com essa crise do coronavírus, eu acho que, embora tenha uma perspectiva do investimento do governo do Estado na infraestrutura de estradas, uma parte do sul do Piauí, e é possível ainda ter um pedaço da estrada feita neste ano ou até no ano que vem, mas não resolve o problema da ProSoja, não resolve o problema do escoamento da produção ainda, tem que ter mais investimentos. A Assembleia do Piauí já aprovou alguns empréstimos do Estado do Piauí, mas com essa crise nós estamos focados muito em resolver o problema mais emergencial. A questão toda hoje vai vender para quem, né? Quem vai comprar isso hoje, quem vai consumir isso hoje, porque a perspectiva é do PIB este ano no Brasil cair de 7% a 10%. Nossa arrecadação do mês de abril caiu em torno de 30% na receita própria do Estado do Piauí. Eu entendo que os investimentos aqui são investimentos que podem não estar atendendo a infraestrutura desse porto, mas atende com calçamento, atende com estrada, que também importa naquela micro-região ali, né? De sorte, Telivaldo, que sem a agricultura, sem o agronegócio, sem a agropecuária, nós aqui no estado do Piauí, nós estávamos numa situação muito pior. O Banco do Nordeste mantém crédito para a infraestrutura. E o gerente Mirocles Júnior destaca a energia fotovoltaica. Nós aqui no Piauí, durante os últimos anos, investimos muito, né, através dos financiamentos das empresas, na questão da energia eólica, né? Então, se as concessões forem feitas, se o governo do Estado ou o governo federal fizerem as concessões de logística, que é o caso aqui que está sendo discutido, e as empresas que ganhadoras dessas concessões, elas podem adquirir o financiamento conosco para fazer esses investimentos. Então, eu acho importante a gente mobilizar as entidades que são responsáveis por esse segmento, para que a gente possa fazer uma conversa mais aprofundada sobre o tema. O desenvolvimento econômico está associado a investimentos. Este foi um dos principais pontos tratados na videoconferência do portal cidadeverde.com. O governo federal é o que tem o domínio da política monetária e cambial desse país. Somente ele poderá resolver o problema e deixar tanto as pessoas que estão em situação de fragilidade,
quanto às empresas que estão também em situação de fragilidade e quanto aos entes subnacionais. Somente ele pode imprimir moeda, somente ele pode colocar títulos no mercado para poder arrecadar dinheiro de quem tem liquidez, que tem dinheiro para colocar no mercado, poder, inclusive, se endividar muito. Ele pode, porque é hora de se endividar para salvar o país de uma crise pior. Em época de pandemia e tudo mais, nós vemos aí que, às vezes, nós somos vistos como vilão do meio ambiente e tudo mais, e aí está aí. A pandemia, o agro não parou, só deu resultado e os efeitos no meio ambiente reduziram bastante. Então, para a gente ver que o conceito que se tem de meio ambiente é um pouco distorcido, né? De fato, o que mais polui são as cidades, são os centros urbanos. Enfim, mas essa é uma discussão que a gente precisa ter mais tempo para tratar.